feliz. Por onde for, quero ser seu pai. Que essa terra encerra meu bem-querer, jamais termina meu caminhar. só amor me ensina onde vou chegar. Por onde for, Quero ser seu pai. Boa noite, minhas crianças. Boa noite, bonitinha. Boa noite, bonitão. Está começando aqui direto dos estúdios da Rede TV para todo o Brasil, o nosso Companhia Certa. Vocês estão ouvindo o som do Grupo Sambô, meus velhos e queridos amigos, e são eles que vão animar a nossa noite com sucessos que marcaram a época. E o programa dessa noite está absolutamente imperdível. A minha convidada, eu posso ter um nível de suspeição muito grande porque eu tenho paixão por ela. Então, sou suspeito? Sou, mas o que eu vou falar é absoluta verdade. Ela tem uma trajetória de muito sucesso. O reconhecimento dela na dramaturgia brasileira é superlativo. E uma história de vida que pouca gente conhece. E para começar a nossa noite com chave de ouro, eu quero te fazer aquele convite especial. Me deixa ser a sua companhia certa? Então tá. Muito bem. Firmamos um trato e agora eu vou falar da minha entrevistada. Ela é dramaturga, escritora, roteirista, jornalista e uma coisa interessante, pouca gente sabe, luso-brasileira. Assim como eu, que sou brasileiro luso, é o contrário. Ela é autora de diversas obras, vocês vão se lembrar agora comigo. Anjo Mal, A Casa das Sete Mulheres, que eu achei impecável esse texto. Dercy de Verdade, que era minha queridinha também, entre tantas outras. Eu estou falando de uma das pessoas mais cultas que eu conheci na minha vida e tenho paixão por ela. É uma bonitinha de uma safra impecável, que é a minha, chamada Maria Adelaide Amaral. Venha cá, meu amor. Que coisa mais linda. Você está bem? Olha, eu estou honradíssimo com a sua presença. Você sabe que eu já te falei isso pessoalmente. Eu adoro você, adoro o seu trabalho. Acho você uma pessoa de uma cultura absolutamente fora de propósito. Muito obrigado por ter vindo. Nós vamos tentar popularizar um pouco a nossa conversa, porque eu quero que as pessoas conheçam você de um lado, eu diria, mais... Popular, humano. Tá Humano. bom, tá. Porque a ideia desse programa é, de fato, você é um produto, Adelaide Amaral, mas quem é que abriga esse produto? É essa bonitinha que aqui está, que é uma pessoa. E essa pessoa vai contar coisas absolutamente incontáveis. Obrigado por ter vindo, meu amor. prazer todo meu. Meu. Eu te adoro e você Obrigado, sabe disso. querida. Eu queria que você fosse falar, quando a gente soube que você vinha, claro que eu trouxe uma gastronomia portuguesa. O Olivardo, esse meu amigo, também da nossa terrinha. Tudo bem? É o grão-chefe Olivardo Sack. Oi, prazer, Olivardo. bom te conhecer. Prazer Que é todo ficou- meu. trabalho. Prazer é todo meu. Ficou Tô vendo numa- que é uma casa portuguesa, com certeza. Com alheiras, não tenha dúvida. Alheiras. Com alheiras. Alheiras de Mirandela. Aqui, Alheiras de ó. Mirandela. Aqui. Meu Deus do céu. Estamos bem na fita hoje. Estamos muito, até demais. Nossa. Eu queria que você conhecesse aqui o Olivardo. O Olivardo é um velho amigo meu, parceiro aqui do nosso programa, de outros que nós já fizemos, e ele é proprietário de um restaurante português muito famoso, aqui eu diria em São Roque, que é a Rota do Vinho. Exato. Bom, aqui no interior de São Paulo. E nós falamos que você viria aqui ao nosso programa. Ele se empolgou todo o que ele fez. Ó. Olha aí. Que exagero. Não é exagero. Nossa, exagero. Vai ter um fim digno tudo isso. Eu pedi que ele trouxesse essas maravilhas, trazer um pouquinho da sua memória afetiva, da sua memória gastronômica. O que você trouxe aqui, Olivardo? Fala. Olha, boa noite, Rony. Obrigado aí pela oportunidade de estar presente nesse momento lindo. Eu sou seu fã. Obrigada. Parabéns. E dessa pessoa, então, você é muito especial, Rony. Sem palavras para você. Olha só, sabendo que você, posso te chamar de você? Claro. Um bacalhau ao forno. Nossa. Eu sei que você gosta. Muito. Sim. Temos aqui também o arroz de lula.
que eu sei que você também gosta. Então Gosto foi feito com muitíssimo. muito carinho, preparado pensando em você. Então o que nós temos aqui, alheira que não pode faltar. Na mesa Não pode portuguesa faltar. não pode faltar. É, esse não pode faltar. Os bolinhos de bacalhau, que isso aqui eu tenho um carinho muito grande por ele. Punheta de bacalhau. Sim, sim. Que tem uns pãezinhos aqui para uma entradinha, Rony, vamos dizer assim. A entradinha para com isso. Entradinha Entradinha. com bacalhau alagareiro. Como é que é? Entradinha, pô. Um pão português. Tá. O que mais nós temos aqui? Uma sobremesa mais consumida em Portugal, que são os pastéis de nata. Lá, o nome é outro. Aqui a gente tem que chamar isso de Exatamente. Lá é Belém. Belém, exatamente. Belém. Eu não sabia qual é a cidade que Maria Adelaide tinha nascido. Eu perguntei para ela. Eu nasci nos arredores do Porto. Mas tem uma cidade Nem era específica, não? cidade, era uma aldeia. Vila Nova de Gaia? Não é do outro lado, não é do outro lado do rio. Do lado de cá. Eu nasci em Alfena, Conselho de Valongo, e fui criada em Irmesinde. Olivar, o que não pode faltar numa mesa portuguesa, na culinária portuguesa? O que não pode faltar, além do bacalhau? Além do bacalhau, de uma boa companhia, eu acho assim, eu sou suspeito de falar, mas a entrada, para mim, tem que ser o bolinho de bacalhau, o bacalhau. Você sabe que, para quem não é muito fã de bacalhau, tem a espetada madeirense, que Sim, você deve conhecer, conheço, que claro. é o churrasco da Ilha da Madeira. A única coisa que eu tenho em relação à madeira é entender o que um ilhéu fala. É verdade. Exatamente. É verdade. Eu acho assim, a companhia, um bom vinho Bom vinho é indispensável. e boa comida. Eu Bom acho que é vinho isso que indispensável. resume. Pão também, Pão, né? Pão e vinho sobre a mesa. É Exatamente. uma Pão e casa vinho sobre a portuguesa, mesa. pão e vinho sobre a mesa. Exatamente. Isso é fundamental. Ah, Tem Exatamente. até uma música, né? É, casa portuguesa. Casa É uma casa portuguesa. portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Na minha casa não vai faltar esse texto nunca, nem pode. Nem pode. Mas Bom. até hoje a gente faz algumas coisas lá em casa. Eu tive uma pessoa, uma funcionária que trabalhou 4 anos em Portugal, lá no sul. Nós somos do norte, você sabe que a culinária do norte é diferente da do sul. Por incrível que pareça, é um país tão pequeno e tem uma variedade enorme, uma diferença, uma regionalização bem acentuada. Então ela introduziu em casa o arroz de pato. Amo arroz de pato. Nossa, arroz de pato. É uma maravilha, maravilhas. Iraci, minha querida Iraci, que hoje está na Bahia, voltou para a Bahia, voltou para Porto Seguro. Um beijo para você. Pode ir pra cá, Iraci. Imagina, fazendo o quê aí? Vem pra cá, ora, não é? Está cuidando da família, Não é? foi cuidar da mãe. Olha, o Eduardo acabou de falar, você também consagrou o que ele havia dito, que é a história do bom vinho. Boa. Ó, esse aqui é um branco, como você pediu, e sempre meus convidados têm razão. Você tomar também. Cadê o seu copo aí? Eu vou... Não, eu vou pegar meu seu Tá. copo. Aqui é uma uva que eu estou estudando agora. Prova, meu amor, vê se você gosta. José Maria da Fonseca, né? Produtora José Maria da Fonseca. Exatamente. Nossa, eu não preciso nem experimentar. Ela Eu não preciso nem experimentar, só o perfume. é uma coisa linda. Só o, como é que chama em francês, bouquet. Essa aqui, uva é essa? Nem desconfio. Vê o aroma Não faço a dela. menor ideia. Eu não entendo eu só entendo de colocar na boca, de Mas cheirar. olha, eu vou dizer... E de dizer é bom, não é, mas assim, no paladar eu não sou Claro, entendida. como eu comecei a estudar enologia. Qual é o bom vinho? Aquele que você gosta. Exatamente. Gostou, meu amor? Delicioso. Ótimo, então vamos encher esse copo. Não vai encher não, um pouquinho só, porque eu estou bebendo cada vez menos. Tá bom. Mas é uma maravilha. Olha a cor dele. Você gosta de cozinhar? Adoro. Você está brincando? Adoro cozinhar. Arroz de lula é uma das minhas especialidades. Arroz de lula, arroz de Gosto polvo. Eu adoro cozinhar. Adoro. E aprendi a cozinhar desde muito garota, desde que eu cheguei ao Brasil, aos 12 anos de idade. Porque a minha mãe, por incrível que pareça, ela sempre teve funcionária. E ela não gostava da cozinha, ela gostava de bordar, de fazer tricô, Sim. crochê, de costurar. Mas a cozinha ela odiava, com todas as forças do coração. E quando nós chegamos aqui, não tinha isso. A gente foi morar na Moca, entendeu? Era uma vida dura, muito dura.
E ela odiava. Eu falei, eu vou aprender a cozinhar, senão eu vou morrer de fome, primeiro. E depois a gente foi morar numa rua de italianos, né? Eu aprendi a cozinhar com os italianos da rua. Olivaldo, tô vendo aqui, alguma coisa aqui tá fria. Depois, se você pede para esquentar aí, você leva lá na nossa mesa? Com certeza. Vamos lá. Peraí, você só um brinde a 3? Só pra gente brindar. Pronto. Bom, eu queria saber onde é que eu te encontro nas redes sociais. Bom, no Instagram, Quinta do Olivardo. E para quem está aqui em São Paulo, temos uma casa aqui no Brooklyn, né? E também lá em São Roque, na Estrada do Vinho, no quilômetro 4. Tem umas coisas engraçadas lá. Sabe barril de vinho? Barril. Isso. Ele fez... Pipa. Pipa. Sabe o que ele fez? Uma pipa tamanho desse estúdio, que é uma... Um espaço. Não, é uma... Um chalé. Tonéis que um dia foram usados para armazenar 100 mil litros Virou um de vinho, chalé. hoje transformados em hospedagem. Então é você, porque eu já vi reportagens sobre isso. Sim. Eu já vi reportagens sobre Lindo, isso, eu achei conforto, incrível. Que eu digo, a minha mulher fica brava, que não tenho nem em casa o conforto que tem dentro. Deve ser incrível. Mas é isso. Querido, obrigado pela parceria. Eu costumo dizer que comer é o melhor remédio. Fique à vontade e eu já vou providenciar uma coisa bem quentinha para vocês. Com Obrigado, licença. querido. Com licença. Pode ter certeza, Olivaldo, que tudo aqui vai ter um fim bastante digno. Tá, joia. Com licença. Leva o vinho. Opa, não vou deixar. Bom, eu vou bater um papo, você volta, né? Sim. Você volta. Volto já. Tá bom. Amor meu, agora vamos começar a nossa conversa. Todos esses quitutes aqui, porque eu estou muito ligado em você e tive que estudar muito você para não falar bobagem. Que bobagem, que bobagem, que bobagem. Isso me lembrou muito uma novela que você esteve à testa dela, que foi o Sangue Bom. Por causa desses quitutes dele. Porque tinha uma personagem que é essa daqui, mostra aí. A Salma. Querida. Não é a Salma? Sim. O nome da personagem? Sim. Você se inspirou em alguém para fazer essa personagem? Olha, eu me inspirei em todas as mulheres que amam a cozinha, que gostam da cozinha. E, sobretudo, nas mulheres que vivem disso, que fizeram disso uma profissão. Olha, então eu acho que as receitas da Salma são tão impressionantes, porque como eu gosto de comida, eu gosto de cozinhar e gosto de comer, não sei se você sabe, mas o sucesso foi tanto que apareceu até um blog, você soube disso não? Não, me conte. Apareceu um blog com as receitas dela. Não me diga. Nossa, que coisa incrível. Tinha um blog com a receita da Salma. E todo mundo atrás. Olha lá, olha lá. Olha que coisa incrível. Ali, ó. Olha, blog da Salma, tá vendo aqui? Pudim de claras, que coisa incrível, eu não sabia disso. Você sabe quem fazia esse blog? Não. Eu também não. Mas nem desconfio, nem remotamente. Mas já você vai ver quem é que fazia esse blog. Onde é que tá? Lombo de bacalhau e pudim de claras. Não, nesse... E aí, mãe, tudo bom? Olha, eu aqui, Selva de Pedra, cidade de São Paulo, bairro de Genópolis, né? Para falar um pouquinho da honra que eu tive em colaborar com você em 3 minisséries e 3 novelas. Fizemos Um Só Coração, minha estreia na Rede Globo. Fizemos JK, foi um prazer maravilhoso fazer. Fizemos uma minissérie inédita e fizemos Tititi, Lei do Amor e fizemos Sangue Bom. Falar um pouquinho de Sangue Bom, tem uma coisa muito divertida. Eu adoro cozinhar. E em Sangue Bom eu cuidava de alguns personagens secundários e cuidava também do blog da Salma. Salma era o personagem da Luiz Cardoso e ela era cozinheira. Ela tinha um bar chamado Cantaí. E as receitas iam para um blog dentro da página lá do G-Show. E estão lá até hoje. Tem um monte de receita. Receita de família, receita tua, receita do papai, receita da família da Karina, da minha mulher, né? Divertidíssimo. É isso daí, é sempre uma honra estar do seu lado. Eu aprendo muito todo santo dia. Beijo, mãe. Esse meu filho mais velho, Rodrigo, obrigado, querido. Eu tinha esquecido que ele fazia a receita da Salma. Faz muitos anos, mas isso é imperdoável, né? Como é que eu não lembrei disso? Era o meu filho mais velho que fazia, que aliás cozinha divinamente. Cozinha, né? Cozinha, o pai dele também cozinhava, né? Então, e Guilherme cozinha, não? todos eles, meus filhos também? cozinham. Todos meus filhos. Guilherme também colabora com as suas obras?
Não. Não? Ele nunca, e ele tem bom diálogo, hein? Tem, né? Tem, mas ele foi para outro ramo. O Rodrigo é arquiteto de formação, arquiteto da FAO, mas ele sempre escreveu muito bem e sempre estendeu, assim, a atuação dele sempre foi mais ampla. Ele realmente foi uma grande aquisição para a minha equipe. Né? Que coisa linda. Que coisa linda essa pessoa, viu? A formação acadêmica. Olha, filho é tudo de bom na vida. Claro. Não existe... Olha, eu vou dizer, tudo na vida, Maria Adelaide, é efêmero. Hoje em dia, é tudo muito fugaz, passa tudo muito rápido. Isso me incomoda muito. Só que família, não. Família é maior das verdades. Isso é uma coisa... Nós estamos falando agora há pouco com você. A minha família é do ano de 1154 em Portugal, século XII. E eu tenho maior orgulho em falar dos meus antecessores, porque é isso, a vida é isso. A vida né? Do DNA, das coisas todas. Eu acho que isso é tão importante. Ai, meu Deus do céu. Guilherme, fala um pouquinho aí, vai, pra gente. Falar da minha mãe é muito fácil. Muito fácil porque ela é uma pessoa simples. Uma pessoa muito simples. Uma pessoa genial, uma pessoa brilhante. Uma pessoa muito dura, muito cabeça dura e muito teimosa. Ela é uma pessoa generosa, amorosa, sempre que pode, comigo, com os meus filhos que estão todos aqui participando. Ela é sensacional, mas ela não alivia. Se tiver que falar algo duro, se tiver que dar uma chacoalhada, ela vai dar. E graças a Deus, eu posso dizer que na loteria da vida, eu sou um felizardo, eu sou o cara mais sortudo do mundo de ter tido o privilégio de ter nascido filho dela. Graças a Deus eu sou filho dela, graças a Deus eu tive essa mãe dura, presente, que participou o tempo todo, que deu porrada na hora que tinha que dar, que deu amor na hora que tinha que dar. E não precisa falar mais muito dela. Minha mãe é genial, brilhante, espero que viva muitos anos ainda e que tenha muito sucesso em tudo que ela resolva fazer, cinema, teatro, televisão, qualquer coisa, e estamos todos nós aqui desejando o melhor para você. Deus. Te amo, vó. Sou demais. Te amo, vó. Você é demais. Olha... Vocês são demais. Imagina o Guilherme nos Estados Unidos, você sabe, né? Sei. Guilherme nos Estados Unidos, que é o máximo isso aí. Eu tô comovido. Eu não sou de me comover muito facilmente, apesar de ser canceriana. Eu não sou de me comover. Nós somos cancerianos, nós dois. Eu sou meio dura na queda. Mas e aquela menininha quando chegou no Brasil, com 12 aninhos? Como é que ela imaginava o futuro? O que ela queria ser quando crescesse? Eu queria ser atriz. E fui. Claro! Mas isso e me lutei por isso no tempo da televisão branco e preto, da televisão ao vivo, da televisão que não tinha videotape, da televisão que era realmente aquilo que você fazia, começava e se encerrava ali. Não havia a menor documentação. A documentação que eu tenho dessa época, eu preciso te contar. Isso foi nos anos 50. Tá. Eu cheguei ao Brasil em 54, então isso foi em 57. Havia um casal, o Júlio Gouveia e a Tatiana Berling. Conheci, o Júlio Gouveia eu conheci. Conheceu. Então você sabe que eles foram os pioneiros da programação infantil juvenil na televisão brasileira e televisão em São Paulo, porque a televisão era muito segmentada. Não havia essa coisa de rede nacional ainda. Não. Só no final da década. Gravava na fita, botava no avião, passava aqui uma semana depois. Nem tinha fita. Olha, era não direto. Tinha fita. Era direto, sem, a fita veio em 1960. 60 foi. Veio em 60. Antes não tinha fita. Mas ele tinha o Sítio Pica-Pau Amarelo, o Teatro da Juventude, tinha uma novelinha 2 vezes por semana. E eu sei que uma vez eu fui entrevistá-lo para o Jornal do Colégio, que eu era redatora-chefe, também gostava de escrever, já naquela época. E chegou no final da entrevista do Júlio Gouveia, eu ofereci meus serviços. Olha, eu ofereci meu serviço de atriz. Assim, meu serviço de atriz que não tinha nenhuma experiência, né? Nenhuma experiência, só tinha vontade. Só tinha vontade de ser atriz, não fazia a menor ideia de como eu seria. E finalmente ele acabou me chamando. Eu sei que eu participei de várias novelinhas, de vários teatros da juventude. Eu cheguei a fazer uma vilã, porque você sabe que fazer a vilã é o máximo. É o máximo. É o máximo. Toda fazer vilã gosta. é uma delícia. Toda né? atriz gosta. Então eu fui a vilã de uma
de uma novelinha com uma heroína assim, muito sofrida. Eu infernizei a vida dela e fazia muito sucesso, porque quando eu saía, isso já era 59, 58, 59, Só 58. faltava apanhar na rua, né? As pessoas, nossa, tinham ódio de mim, mas eu achava aquilo um sucesso total, né? Imagina. Mas até que chegou o videotape, entendeu? O videotape na minha vida ele finalmente me mostrou como é que era eu no ar, entendeu? Como é que era eu em cena. E aí a gente foi fazer uma telecomédia na TV Excelsior, já lá quando nós estamos prestando, naquela época. Onde eu comecei, no Rio. Mas... Aqui eu estava em São Paulo, isso foi 60 e nada. E aí a gente pode se ver, depois da gravação a gente pode se ver. E fomos nos ver, né? Participava o Armando Bogos, falecido, querido, amado, alguns atores, Marcos Plonka, que era um comediante, em suma. Um dos primeiros trabalhos da Suzana Vieira, que se chamava Sônia Gonçalves, que era bailarina, basicamente, né? Bom, isso. Mas quando eu me vi em cena, eu detestei. Eu me detestei, eu falei, não é nada disso, não. Porque eu queria ser Cacilda Becker, entendeu? Mas eu percebi ali que eu jamais seria Cacilda Becker. E aí eu tirei o time, como se diz. É verdade, a minha carreira terminou ali, eu mesma falei, não. Interessante isso. Não, mas eu gostava tanto de teatro que eu comecei a me preparar para ser crítica de teatro. Aí comecei a fazer uma série de cursos e tal, história de teatro, mas na verdade são aquelas coisas do inconsciente que você não sabe, mas que você já está se preparando para acabar sendo aquilo que você será. E foi exatamente esse conhecimento que veio através desses cursos e também através de muita peça boa de teatro que a gente teve a oportunidade de ver nos anos 60, nos anos 70. Foi através dessa intensa experiência vivida e estudada, entendeu? Que eu acabei numa coleção, trabalhando numa coleção, eu fazia todos os verbetes de teatro da Enciclopédia Abreu, por exemplo, onde eu trabalhei durante quase 20 anos. Não na Enciclopédia, na Abreu. E lá pelas tantas eu fui trabalhar numa publicação exclusivamente de teatro, chamava Teatro Vivo, que eu fazia as introduções. E foi nesse momento que vivendo uma situação assim de muita dramaticidade, de muita dramaticidade mesmo, porque surgiu o boato que mais de 100 pessoas seriam demitidas, que eu vendo aquele comportamento das pessoas diante da possibilidade da demissão, de perder o emprego, diante daquilo eu me comovi demais, aquilo me tocou profundamente, tocou minha alma, fiquei realmente muito abalada, até porque, quer dizer, o receio delas era o meu também, né? E eu cheguei em casa uma noite e comecei a escrever. Eu não sabia nem direito o que eu ia escrever, mas lá pelas tantas eu percebi que estava escrevendo em forma de diálogo e foi assim que nasceu a minha primeira peça, A Resistência. Então foi assim, dessa maneira que eu me vi, minha vida não sabia que eu era dramaturga. Aí o Salvatore Magaldi, que era consultor da publicação, que era grande crítico, secretário da cultura do município, lá do... Bom, ele era muito, a gente era muito amigo, e eu falei, Salvatore, eu fiz uma coisa aqui que eu não sei direito o que é, você vai me dizer. Aí mandei para ele o texto que eu escrevi em 2 noites e ele disse, isso é teatro e muito bem teatro. E foi muito bom teatro. E foi assim que eu comecei minha carreira. Você começou como colaboradora nas novelas, né? Comecei. Eu durante muitos anos me dediquei exclusivamente ao teatro. Foi muitos anos. Mas em 1990... Eu te conheci por Meu Bem, Meu Mal. Meu Bem, Meu Mal. Foi a novela que o Cassiano Gabus Mendes me chamou para ser colaboradora dele. Meu querido. Nossa, paixão da nossa vida. Ele me chamava de meu galgo. Meu galgo? Eu achava que era um galgo. Não sei porquê. Quando ele estava na Tupi, ele queria me contratar. Eu preciso de você porque você é um galgo. Mas é chique. Era isso que ele queria dizer. Que é chique. O Cassiano, eu devo muito ao Cassiano. Eu devo muito a essas pessoas com as quais eu colaborei, das quais eu fui colaboradora. O Cassiano, o Silvio de Abreu. O Silvio de Abreu também é outra pessoa, foi muito importante na minha vida. Muito importante. Foi ele que lutou também para que eu escrevesse minha novela solo, né? O Anjo Mau. Existe uma diferença entre colaboradora, autora
coautora, supervisora, existe alguma diferença nisso? Existe. Não é a mesma coisa? Não, de forma nenhuma. E depende muito também do autor titular, né? Porque o Cassiano, por exemplo, ele não escrevia escaleta. Escaleta é o capítulo cena a cena com as suas devidas intenções. Sim. E os diálogos já insinuados, né? Sim. Então, uma vez distribuída a escaleta entre os colaboradores, você fica com alguns personagens ou com alguns núcleos, ou então, no caso do Silvio, que trabalhava só com pessoas que ele confiava muito, ou no caso do Silvio, eu trabalhava com o Alcides Nogueira, ele só tinha 2 colaboradores, o Alcides e eu. A gente fazia os capítulos, se alternava, ele distribuía os capítulos segundas, quartas e sextas para um ou para outro, e depois ele tinha um controle total, porque além de fazer escaleta, ele editava o capítulo. Uau. Então, editar o capítulo significa mexer no texto da gente. Quando o Boni insistiu no remake de Anjo Mal, porque era isso que ele queria. Foi. Ele achava que eu não iria topar fazer remake nenhum. Eu falei, imagina, remake do Cassiano, eu faço pra... Imagina! Remake do Cassiano eu faço. Claro! Eu adoro. Meu amigo, meu companheiro, boêmio, gostava da noite, numa época também que eu gostava mais da noite que eu gosto hoje. Bebia bastante, como eu também, na época a gente gostava de um bom drink, um bom vinho. E imagina as coisas que ele me contou da antiga TV Utopia, da vida dele. Ele queria que eu escrevesse uma biografia dele. Uma pena ele ter sido tão cedo, ele foi em 93. Foi cedo. Muito cedo. Mas aí o Boni quis que eu fizesse, e o Silvio foi meu supervisor durante os 30 primeiros capítulos. Isso foi uma maravilha, porque você imagina a minha responsabilidade para pegar uma novela que tinha sido um sucesso absoluto nos anos 70, mas um sucesso naquela época que dava 90 de audiência, imagina. E eu precisava transformar isso numa novela das 6, tinha sido originalmente uma novela das 7. Isso foi um grande desafio, um enorme desafio. Mas eu vou te dizer que eu tive assim... Era um elenco de primeira, o diretor era o Manga e a Denise Saraceni. Sim. Com uma equipe de diretores que hoje estão todos aí, inclusive Vila Marim, que hoje é top da Globo, quer dizer, ele era um dos diretores, dos assistentes de direção da Denise Saraceni. Você imagina, com o elenco de Glória Pires, Cláudio Correia Castro, sabe, um elenco, Mauro Mendonça, Ariclete Pérez, minha amiga que se foi também. Mas era assim, era um luxo. Cadu Moliterno, a Maria Padilha, Daniel Dantas, sabe? O elenco era um elenco de primeira. Você viu, o Cadu esteve aqui no programa, eu fiquei, de certa forma, penalizado. Ele precisa ter um retorno bacana. Também acho. Não é? Agora, veja bem, talvez como nós somos jovens há mais tempo, nós temos a história para poder dizer desses personagens que, lamentavelmente, porque naquela época você começou menina e eu comecei com 21 anos. E nós estamos vendo todos irem para o andar de cima, isso me penaliza, me deixa... Mas existem pessoas, por exemplo, que você acabou de falar, inclusive, que você tem um certo nível de gratidão. Eu sou muito... E são pessoas que estão conosco e que eu amo perdidamente, como esta pessoa que vai falar agora. Fala, Silvio, meu querido. Diga para ela. Oi, Rony. Quando eu convidei Maria Adelaide Amaral para vir trabalhar comigo para fazermos Deus nos acuda, uma novela da 7 da Rede Globo, isso lá nos anos 90, eu sabia que eu ia contar com uma profissional da melhor categoria, porque eu era grande fã das suas peças, já tinha visto De Braços Abertos, já tinha visto Bodas de Papel, sabia que ia contar com uma excelente profissional, porque já outros autores, como Lauro César Muniz e como o Cassiano Gabos Mendes, já tinham me falado das suas qualidades, mas eu não sabia que eu ia encontrar, além de uma profissional com todas essas qualidades, uma amiga para todas as horas. Adelaide é uma pessoa
muito diferenciada no nosso meio, porque ela é muito de verdade, ela é muito aberta, ela é muito sincera. Eu sei que você está me vendo, Adelaide, e eu estou falando isso para você mesmo, para você saber da minha grande admiração por você e do grande prazer que foi trabalhar com você quando fizemos Deus Nos Acuda, quando fizemos A Próxima Vítima, e também quando eu supervisionei o seu trabalho em Anjo Mal e que te lançou como uma primeira autora dentro da Globo. Eu tenho muitas recordações de muitas ideias, de muitas conversas, de muitos conselhos, de muitos momentos importantes da nossa vida, não só profissional, como também particular. Você é uma pessoa diferenciada, como eu já disse, você é uma mulher politizada, uma mulher inteligente, uma mulher extremamente culta e, além de tudo isso, você é uma grande amiga, uma amiga muito diferente de todas as outras amizades que eu encontrei, que eu preservei ou não preservei dentro da televisão. Gosto demais de você, você sabe disso. Tenho um carinho e uma admiração enorme pelo seu talento e principalmente por essa mulher extraordinária que você é. Quero te mandar um enorme beijo. Adoro. Grande amigo. Silvio, querido, Grande amigo. tô te esperando. Você ainda não passou, Silvio. Você tem que passar para a produção. O que você quer tomar, o que você quer comer aqui nesse bar? Porque a conversa nossa, Silvio, vai ser aqui e vai ser lá no sofá, como eu vou fazer agora com Maria Adelaide. Você precisa avisar, eu não estou sabendo, porque ela, por exemplo, queria um vinho branco. Um vinho branco português. Trouxemos. Você precisa dizer pra gente. Eu amo você, Silvio. Obrigado, querido. Um beijo. E olha, você tem toda a razão. Eu sei que o amigo é suspeito, como eu sou também. Mas tudo que você falou ainda é muito pouco para dizer do perfil dessa coisa mais linda que é a Maria Adelaide. Eu vou dizer uma coisa, a gente não se vê... Bom, lá, como é que você está, querido? Tudo ótimo. Bom, sintam-se todos beijados, senão eu não vou beijar todo mundo, mais beijoqueiro que eu. Nós estamos sem nos ver aproximadamente há 4 anos, 4 anos, né? Estavam toda hora com a gente lá, né? Vamos apresentar todo mundo, ó. Hugo Rafael. Zé da Paz. Digão. Tá no cavaco. Tá aqui? Tá do lado ali. Isso é uma praga. Digão, isso é uma praga. Isso é uma maravilha acústica, mas é uma praga. Tem que ter dedinho de Maria Adelaide. São 4 cordas desse tamaninho. Eu não consegui, mas não consegui. Jaque tá ali. Bom, velho. Então, Ricardo. Obrigado, querido, por ter vindo. Que mais? João Marcos, cadê? É a turma antiga, enfim. E quem mais? Lincoln? Lincoln. Sou Gonçalves. Lincoln. Você é menininho ainda. Você tá chegando agora. Então, obrigado. Há quanto tempo que o Sambô tá na estrada? Fala. Sambô começou em 2003, mas a partir de 2012, 2013 em 2013 inclusive foi a novela Sangue Bom, que é onde foi gravada a versão do Sambô da novela. Olha, eu vou dizer, na nossa época nós somos... Vocês são bem mais novinhos que eu, mas a importância de a gente ter uma música nossa como tema de uma novela era uma coisa maravilhosa. Para vocês, como é que foi? Porque Sangue Bom foi um mega sucesso. Né? A autora está aqui com a gente hoje. Ela manda prender e manda soltar. Bom, prazer estar aqui, gente, viu? Como é que foi? O que representava isso para você? Não sei se era para mim, mas deve ser igual, né? Tem uma música na novela, fala? É fantástico, né, Rony? Pra gente que faz o trabalho, que é a música. Obviamente que a gente espera porque aconteça algum dia. E quando acontece, a satisfação é imensa, não tem palavras, né? Só é uma coisa tão importante isso, porque a nossa cultura está muito ligada à teledramaturgia. Eu estava já no auge, sucesso, não sei o quê, quando pegaram minha música para ser um tema de uma novela, que foi no Sim a Moça, eu quase perdi a voz. É uma maravilha isso, né?
Faz parte da nossa vida. É igual aquela emoção que você conta, eu sempre acompanho as entrevistas, os podcasts, aquela emoção quando você ouviu na rádio pela primeira Minha vez música, sua música. minha perna tremeu, eu encostei. É isso, né? Agora, como esse programa aqui, o que a gente tenta fazer é voltar à tona aquilo que está lá embaixo do subterrâneo, que são as humanidades, de repente eu ouvi falar o seguinte: vocês são um produto, todos nós aqui estamos trabalhando com comunicação, são produtos, mas de repente me falaram que tem um estilo sambô. O que é o estilo sambô? Que só vocês fazem isso. Não é pagode, não é partido alto, não é, sei lá, a música de escola de samba, não é. O que é? É muito legal essa pergunta, a gente fica feliz com isso, porque o sambô é um conceito, né? A gente toca tudo que a gente gosta de tocar nessa estética de instrumentos de samba e tudo junto ao mesmo tempo, né? Inclusive a gente já soube um pessoal que tem uns bares no Nordeste, agora eu não sei exatamente a cidade lá no Nordeste, que eles fazem dias temáticos nos bares ali na região, e tem um dia que é estilo sambô. Muito louco isso, né? Andança, abriram o programa com andança. Quer dizer, um clássico dos clássicos da música popular do nosso país e que, sinceramente, nenhum grupo de samba até hoje fez. Legal. É isso aí, né? Bom, quem quiser saber a agenda de shows de você, onde é que encontra? Grupo Sambô é o nosso Instagram, @Grupo Sambô. Lá você encontra todas as informações, agendas, novidades. Tem disco novo aí para esse ano, que a gente está focado fazendo um estudo aí dos sambas, inclusive. Né? Grandes sambas lindos que a gente também gosta de ouvir, entre tantas outras coisas. Então, pessoal, acompanha a gente no Instagram que a gente vai soltar as novidades por lá. Vou dizer uma coisa para você, meu velho. Eu tenho muito carinho por vocês e é uma coisa de muitos anos, né? Mas eu sou apaixonado por essa moça aqui. E a gente teve foi uma loucura a nossa produção, principalmente aquela moça ali que tá ali, com aqueles copos na mão, nem tá vendo a gente. Vamos ter que encontrar uma música ao vivo de uma novela que a Maria Adelaide fez. E achamos vocês. Olha que coisa boa. Obrigado, querido. Deu muito certo mesmo. A gente que agradece. Tamo junto. Bom ver vocês. Valeu. De volta. Tamo junto, querido. Valeu. Daqui a pouco eu quero mais música, né? Ó, eu vou dar um recadinho ali, uma coisa simples, mas já volto. Fica aí. Imagina poder sentar para um bate-papo com quem conecta tendências, respira inovação e está sempre um passo à frente. Essa é a experiência que o podcast Com ou Sem Gelo traz toda semana com seu apresentador, Luiz Foguete. Desta vez, o Com ou Sem Gelo recebeu o Sandro Rodrigues, presidente do grupo Inodê, que é a multinacional brasileira de beleza, fragrâncias e bem-estar com 37 anos de história. Uma empresa que cresceu de forma extraordinária e hoje é uma das maiores do país. Confira o trecho de como foi. E hoje a gente recebe mais um craque, que é o Sandro, da Inodê. Sandro, olha para aquela câmera. Vamos lá. As mulheres gostam mais de perfume doce e os homens os amadeirados, ou isso é um belo estereótipo? Fala pro cara que quer empreender no Brasil hoje. Qual que é o próximo país? Quantos anos você vai viver? Cada um de nós deveríamos ter um perfume especial para cada um. Quem é o Sandro? Como que é esse psicológico com aroma? Só para ajudar o telespectador de uma coisa que todo mundo me pergunta e tem dúvida. A informação chega primeiro no cérebro pelo olfato do que pela visão. Não faça isso nunca mais. Não faz igual não. Já aprendi, tá? Esse lado humano, esse lado genial de um dos maiores empreendedores hoje desse país. Com ou sem gelo? E aí, gostou? Então não perde tempo. O episódio completo já está disponível no YouTube da Rede TV. Toda quinta-feira, às 19 horas, tem convidado novo com ou Sem Gelo. Te espero lá. Ah, coisa boa, Livardo. Eu vou dizer uma coisa para você. Ah, tá quentinho aqui já? Maria Adelaide, ele esquentou arroz de lula,
Alheiras, tá quentinho aqui. Vai levar pra gente, você leva? Com certeza. Oh, meu Deus, eu preciso ir lá na tua quinta, rapaz. Eu tenho que encontrar A minha agenda é um nojo. Eu preciso encontrar um tempo para ir lá. Eu faço muito gosto. Vou dar prejuízo, porque eu vou comer tudo. Oh, meu Deus, continuar o papo com essa bonitinha aqui que eu amo tanto. Meu Deus do céu, olha aí, ó. Com licença. Aí tem o arroz de lula. Tem o alheiras. E o bacalhau, que não pode faltar. Não. Né? A gente come com o quê? Com a mão? Agora, peraí. Muito simples. Maria Adelaide, a gente tem aqui no programa. Olha aqui, tem os guardanapos. Obrigado, querido. Obrigado. Bom proveito. Obrigado, querido. Muito obrigado. Nós temos aqui no programa, Adelaide, um quadro chamado Direto do Álbum. Eu vou explicar a você o que é isso. So sorry. Quer uma colher? Não. Acho que o garfo chega. Bom, essa coisa que eu estou falando... Oh, meu Deus do céu, tô pegando... Cadê o garfo? Está aqui, achei o garfo. Bom, Direto do Álbum é uma proposta nossa de passado dos nossos convidados através de fotografias. Olha. Então a gente pegou alguns registros da sua vida, colocou nesse albinho aqui. Estou curiosa para... E vamos dar para você que você conte resumidamente o que você acha de cada fotografia dessa e vamos ver qual é a primeira. É só rodar, crianças. Já está rindo. Que foto é essa? Grande saudade, olha lá. Essa foto foi tirada na Editora Abril, onde eu trabalhava, e aquele é o cartaz da primeira peça que eu escrevi e que foi montada finalmente em 1979, em agosto de 79, no Rio de Janeiro, Teatro Cláudio Gil. Então, ali eu estou colando na parede o cartaz da Resistência, que era com um elenco maravilhoso. Vamos para a próxima foto. Então, isso foi... Meu Deus, Vivinha, minha amada Vivinha. Querida Fernanda amada, Fernanda Montenegro. Eu não tinha... Você é um ídolo brasileiro, né? Um simpósio de teatro lá na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado. Muito jovem, muito bonita. Olha como ela está bonita, Eva Vilma sempre foi linda. Vivinha sempre foi bonita. Gente, ela é um luxo só, né? Ela é uma pessoa assim, nossa, que pessoa. Eu fiz quando ela faleceu, o jornal o Globo pediu para eu escrever uma matéria sobre ela. E o título da matéria é Querida Vivinha. Amo de paixão. Ela fez uma peça minha, Querida Mamãe, também fez. Tinha Querida Mamãe, né? Ela fez muito sucesso também, ganhou prêmio. Muito. Tem uma ligação com ela maravilhosa. E essa aqui. Olha aqui. Essa aqui, Dercy Gonçalves, minha querida, minha amada Dercy. A minha também. Evidentemente, ela está falando alguma coisa para me escandalizar, o que é praticamente impossível, porque ela era isso, né? Mas que pessoa maravilhosa que era a Dercy. Que ser humano. As pessoas têm uma ideia tão equivocada da Dercy. A Dercy foi uma das pessoas mais moralistas que eu conheci. É verdade. É verdade. Acredite se quiser. Cadê a foto, a outra? A outra são os meus netos, né? Eu cercada pelos netos. Estão faltando dois. Está faltando o Antônio e o Lucas, que moram nos Estados Unidos. Mas essa aqui é num almoço de Natal, aliás, não, num jantar de Natal, pré-Natal em casa. Marina, Ana Luísa, Pedro, que foi um dos primeiros netos, né? E o Eduardo, que é o filho do Rodrigo. Ai, meu Deus, que coisa boa. E aí? Aqui, a próxima. Aqui. Oh, Leandro lá. Os meus queridos. São meus queridos. Esse é um casal que eu gosto muito. Eu também. O Leandro e o Vitor Fadu. Adoro. Frequentam nossa casa, são amigos queridos. Eles são muito queridos, muito amados. Vieram os dois aqui, sabia? Não. Eu trouxe. Ai, que legal. Eu queria que todo mundo conhecesse também ele. Como eu conheço esse álbum de cabo a rabo, falta uma. Qual é? É eu e a minha melhor amiga, minha grande amiga, doutora Lídia Aratangi. É essa que é a Lídia? É a Lídia, minha amada Lídia, minha amada amiga. É a Lídia, essa aí que eu queria tanto conhecer a Lídia, eu tô conhecendo agora. A Lídia... Queimada de sol, ó.
ela vive o ano inteiro, ela fica assim, porque ela tem casa na praia, casa em Biúna, e ela adora sol. E ela vive assim. A Lídia é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, é uma psicanalista, uma pessoa extraordinária, é uma pessoa que me ensinou muita coisa, uma pessoa com quem eu continuo aprendendo muito. E até há décadas nós repetimos o ritual de sair para jantar. Oh, meu Deus do céu. Antigamente era toda semana, agora é pelo menos de 15 em 15 dias, 2 em 2 semanas a gente se encontra. É verdade, Lídia, que agora só de 15 em 15 dias? Fala pra mim. Os amigos... Ah, Maria Adelaide. Ela é minha amiga de infância da maturidade. Nós nos conhecemos tarde. Eu tinha mais de 40 anos e ela já era uma dramaturga famosa e respeitada. Uma fase da vida em que não é fácil criar laços de intimidade. Mas a nossa conexão foi rápida e decisiva. Com a ajuda da mão pesada do destino, eu fui diagnosticada com uma doença grave, com um tratamento longo e difícil. A força e o otimismo da Maria Adelaide foram fundamentais para essa travessia. Aí veio o tempo da TV, quando ela criou personagens inesquecíveis, sobre os quais conversávamos como se eles fossem amigos próximos e queridos. Às vezes, eu me surpreendia ao me reconhecer numa frase ou postura de algum deles. Na época, criamos o hábito do encontro ao cair da tarde das quintas-feiras, que depois viraram o jantar das segundas-feiras, que procuramos manter até hoje, em algum dia da semana. Acho que eu tento compensar o tempo perdido dos 40 e tantos anos que vivi sem ela. Sua inteligência, sensibilidade e senso de humor tornam a convivência divertida e preciosa. Mas além e acima de tudo, ela é a pessoa mais generosa que eu conheço. O mundo precisa de muitas Marias Adelaides. Nossa, estou comovido. Você sabe o que acontece, Maria Adelaide? Amizade é a sublimação do amor. O que a Lídia está falando para você é uma coisa tão impessoal. Ela deseja a você a felicidade acima da que ela imaginaria para ela própria. Eu acho que esse é o verdadeiro conceito de amizade. Quem tem amigos como você tem a Lídia tem tudo. Quem não tem nada. É verdade, os amigos, isso aí. Os amigos, eu sempre digo, os amigos são tudo, hein? Os amigos são tudo. Pelo menos para mim, na minha vida, meu Deus do céu. Você vê, nosso papo ali foi só sobre amizades. É, que bom, né? Eu Claro. acho um privilégio ter Claro. amigos, um privilégio poder desfrutar da companhia deles, da sabedoria, do humor, qualquer coisa que eles deem pra gente. E, na verdade, a vida da gente é uma troca. A vida é um aprendizado É um o tempo inteiro. aprendizado e uma troca. Se albinho é seu, você sabe. Não, eu fico muito feliz. Leva para você. Fico muito feliz e nem sei como Tem uma agradecer coisa a aqui você. que eu achei muito engraçada, que foi a produção sugeriu que eu fizesse um ping-pong com você. Tá bom. Mas é um ping-pong diferente. Eu vou falar o nome de um título de uma obra sua e você me responde. Da forma que você quiser. Uma frase, um texto, o programa inteiro, você vai mandar. Você topa? Vamos lá. Primeira coisa do ping-pong é Anjo Mal. Eu acho que é a minha obra inaugural na televisão. Isso me abriu as portas para eu fazer aquilo que realmente eu quis fazer, que foram as minisséries. Isso foi sem Anjo Mal, eu não teria conseguido escrever a Muralha. Tititi. Olha, Tititi foi um prazer tão grande. Primeiro que eu estava trabalhando com uma obra do maravilhoso Cassiano Gabos Mendes, a pessoa a quem eu tanto devo, a pessoa que efetivamente me levou para a televisão. Depois foi uma novela que deu certo, e quando uma novela dá certo, é tudo bom. Porque tem uma coisa importante numa novela também, que é a coxia.
como é que funcionam os bastidores, como é que as pessoas se relacionam. Então, quando as pessoas se dão bem, quando não tem fofoca, quando não tem BO, como a gente costuma dizer, é ouro sobre azul, é uma maravilha. Então, Tititi foi um sucesso de audiência e foi um sucesso também porque as pessoas se davam muito bem. E eu considero isso fundamental. A minha queridinha, A Casa das Sete Mulheres. Foi por alegria também. Foi por alegria, foi assim. Também só nos deu prazer. Só nos deu prazer, foi um sucesso espantoso. Foi um sucesso também, e para tanta gente, foi tão importante para o Rio Grande do Sul, para o sul do Brasil de modo geral. E assim, quer dizer, quando você pega uma obra dessa envergadura, você acrescenta conhecimento, mas você aprende muito no decorrer da pesquisa. Sem dúvida. Historicamente aquilo é uma maravilha. E também muita gente aproveitou dessa minissérie, não só do ponto de vista emocional, do ponto de vista de se envolver, de adorar os personagens. E também foi um grande elenco, foi uma superprodução do Jaiminho Monjardim. Também é meu amigo querido. Eu sabia que ele era seu amigo. JK, essa eu amei. Eu amo de paixão essa música. JK, eu vi do começo ao fim. Olha, JK foi um desafio, né? Porque quando eu terminei O Sol Coração, o Mário Lúcio Vaz, que era o diretor artístico, me pediu, ele falou, faz uma lista aí de coisas que você gostaria de escrever. Eu fiz um monte, fiz várias sugestões. Que o Mário Lúcio gostava de fazer, né? Delegar poder. Era uma delícia trabalhar com ele. Eu só tenho a agradecer ao Mário Lúcio por tudo que ele fez por mim. Existem pessoas na Globo às quais eu serei eternamente grata. Umas pessoas, gente, mudou tudo hoje. Eu não gosto nem de falar que eu fico triste. Eu quero ficar triste. Eu estou aqui para ficar alegre. E no final estava JK. Ele botou o dedo aqui, eu quero essa aqui. E aí começou a minha saga de ir para Brasília, de conversar com as pessoas, de pedir autorização para as pessoas, de conhecer a vida dele, de conhecer a parte da vida que ninguém conhece, né? Porque ele deixou, tem uma parte... O Carlos Heitor Coni escreveu a biografia dele, né? Escreveu a autobiografia dele. E, em suma, eu tive assim uma grande receptividade. E tinha os amigos dele, né? Olha, o Ronaldo Costa Couto foi o nosso consultor. Sim. Ele também é um príncipe. O Ronaldo Outro cavaleiro, sim. Me deu toda a cobertura, ele me levou, foi ele que me encaminhou para Brasília, me apresentou a Vera Brant, sim, que além de amiga, foi namorada também do Juscelino. Você não teve muitas namoradas, gente. Ele é muito galante, um homem muito Não galante. Era um galanteador? Muito galante. E a principal, né, Maria Lúcia. Maria Lúcia. Vamos falar de Queridos Amigos? Queridos Amigos é a minha vida, né? Coisa linda, não? Fala a verdade. Queridos Amigos é a minha vida. Eu fico tão emocionada toda vez. Porque eu posso identificar aquela personagem ali. Quer dizer, nem todos correspondem a uma única pessoa. Às vezes, alguns são misturas de várias pessoas. Mas é como se eu estivesse assistindo a minha própria vida lá. Que lindo isso. É. Quando você se coloca, né? Ele me emociona demais. Demais. Aí tem Aos Meus Amigos, não Queridos Amigos. Aos Meus Amigos. É o livro. É o livro que eu li. É o livro na qual eu me baseei para escrever Queridos Amigos. E ela parte de uma história real, um suicídio de um amigo meu, que me levou a escrever esse livro. E foi uma coisa realmente muito forte. Eu demorei 1 ano para escrever esse livro. E ele foi feito assim como se eu tivesse assim como se eu estivesse sufocada, mas sufocada de afeto, sufocada de saudade. Que coisa boa. Isso é muito. Que coisa boa. Sabe, é uma coisa que é um livro que eu lembro cuja feitura foi acompanhada assim de muita emoção e de boa emoção, aquela emoção que realmente faz com que você produza boa ficção. Thalita, vou dizer para você, a nossa redatora, esse foi o melhor de todos que você escreveu até hoje, viu? Que é o bate-volta, mas hoje foi perfeito. Você é insuportável, vou dizer para você. Quero te agradecer demais sua presença. Você sabe que eu estou tentando, juro a você,
encontrar uma brecha na minha agenda para ficar contigo lá na tua casa, que é uma coisa tão linda, que todo mundo fala que é uma maravilha. O meu filho foi lá. Sim. Ele disse, pai, se você não for lá, ele mora nos Estados Unidos, você sabe. Se você não for lá no Olivado, eu vou ficar de mal com você. Eu vou fazer muito gosto. Obrigado, muito querido, gosto. Obrigado. Olha, muito obrigado. Obrigado Parabéns por ter pelo essas seu coisas. trabalho. Você pouco intercedeu hoje aí com a gente, né? Olha, vou dizer uma coisa. Maria Adelaide, a gente está conversando aqui, a gente não tem... É o problema desse nosso programa, que todo mundo está incensando, é que a gente conversa e não come. Olha, eu vou falar para o Olivardo uma coisa que você... Eu também quero falar. Fala. Melhor alheira que eu já comi na vida. Opa, obrigado. É isso que eu tô falando. Eu vou dizer, Obrigado. o melhor arroz de lula que eu comi na minha vida. Você tá ficando insuportável. Tô ficando bom. Ninguém te aguenta. Que Deus continue te iluminando. Obrigado. Fala mais uma vez onde te acho nas redes sociais. Sim, o Instagram é Quinta do Olivardo, né? E a você que quer ir a São Roque, conhecer um pedacinho de Portugal muito perto de vocês. Estrada do Vinho, quilômetro 4, em São Roque, nossa querida São Roque. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Dá um beijo. Obrigado. Obrigado eu. E o pessoal de casa, muito obrigado pela sua companhia. Volta bonitinha, estamos de volta bonitão para continuar meu papo aqui com Maria Adelaide Amaral, minha amada. Bom, eu sei que você costuma usar histórias dos seus amigos. Isso eu li nas suas obras. Nos seus amigos não, nos seus conhecidos, vai. Nas suas obras. Eu acho que isso é fundamental. Em quem você se inspirou? Não precisa falar. Para escrever o quê? Nas suas obras. Você se inspira em gente que você conhece. Ah, mas eu não posso falar, né? Não, mas é verdade isso, pelo menos? É. Porque eu li a respeito disso, olha, muitas... algumas pessoas eu posso dizer, né? Aliás, aos meus amigos, nossa, tem uma gama de pessoas, assim, tem uma gama enorme de pessoas que são todas mapeáveis, né? E tá lá desde... Aqui alguns já se foram, né? Aliás, a maior parte já se foi, mas começou com o Décio Bar, que é o Léo, né? Que é o famoso Léo, que é personagem que já começa morrendo no romance, né? Olha, eu queria falar uma coisa com você vai morrer de rir. Tem 2 amigos meus, colegas seus, que são queridíssimos amigos, né? E já me falaram o apelido que deram para você. Tenho certeza absoluta. Primeiro foi o Walter Negrão. Negrão, meu brother querido. Adoro o Negrão. Disse que você era sargenta. Sargenta. É verdade essa história? É verdade. É verdade. A gente trabalhou juntos, né? Eu devo muito ao Negrão. Eu a gente fiz trabalhou novela junto, a Casa das 7 Mulheres. Aprendi a beça com ele, me ensinou um monte de coisa. Só que eu tenho um outro amigo querido, eu era amigo da mãe dele e sou hoje amigo dele, tenho paixão por ele. Jaiminho Monjardim. Ah, certo. Diz que você tem outro apelido. Generala. Generala. Que história é essa? Porque ele me achava mandona, né? Mas olha... Mas ele me achava mandona, mas é que eu sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu queria. Tanto a sargenta do Negrão quanto a generala do Jair. Quer dizer, define a minha maneira de atuar, mas é que a gente tem que defender a obra da gente, defende o produto. É, claro. Pelo amor de Deus, né? É, claro. É coisa linda. Mas é autoritária. Você vê que eu sou piquititinha, né? Mas eu sou bossy. Eu sou mandona. Amor meu, você não sabe a alegria que eu estou tendo, o que eu tive, está na hora de falar comigo. Você estourou não sei quantos, enfim. E ter você aqui comigo hoje, pode ter a mais absoluta certeza que eu adoro você, seu trabalho. Nós nos encontramos muito pouco nas nossas vidas, mas eu tenho você com a sua casa, que é aqui dentro, há muito tempo. Não sei como eu faço para te agradecer, mas quero tentar de alguma maneira. Como é que eu faço para te agradecer? Um grande abraço. Obrigado, vou te dar. O prazer foi todo Pode ter meu. certeza.
E vocês, minhas crianças, que vieram aqui para brilhantar um texto que a minha querida convidada escreveu. E isso me trouxe de volta a presença de vocês, né, o carinho que eu tenho por vocês, eu tenho certeza de vocês por mim. E foi a coisa mais bonitinha, um dos melhores programas que eu fiz até hoje.